Vamos dar início à nossa disciplina de empreendedorismo do curso de informática para a internet. É um grande prazer que nós iniciamos mais essa disciplina. Eu me chamo Thiago Durães, professor Thiago Durães Rodrigues, e espero poder contribuir de uma forma muito positiva para vocês nessa disciplina, certo? Vou falar rapidamente sobre a minha formação. Eu sou bacharel em turismo pela UFMA, tenho mais algumas formações, né? Tenho uma pós-graduação em MBA na área do marketing, também sou mestre na área de gestão e planejamento e trabalho como professor já há 5 anos, mais ou menos, tá? Com disciplinas relacionadas ao marketing, ao empreendedorismo e outras disciplinas ligadas ao curso da administração também, tá? Sou consultor do Sebrae Maranhão, trabalho com consultoria na área de gestão já há algum tempo. E espero com essa minha formação, com essa minha caminhada aí, poder contribuir de uma forma bem positiva para vocês, tá certo? Aqui a gente deixa uma mensagem, né, para vocês, que o empreendedorismo é a criação de algo novo, né, a partir da identificação de uma oportunidade. Então, empreender significa, a gente vai falar muito nessa disciplina, que empreender é você colocar em prática alguma ideia nova, né? Alguma ideia que você tem, você vai levar para o mercado, para você vender, você comercializar. Então, o espírito empreendedor da pessoa está intrinsecamente, né, está diretamente ligado ao fato de você poder criar algo novo, né? Novas formas de trabalho, novas formas de comercializar algum produto ou serviço. Então a gente vê muito falar que o empreendedorismo está crescendo, que o empreendedorismo é a saída, sempre se fala em empreendedorismo, né? Todos os jornais falam em empreender. Então o empreendedorismo, na verdade, até a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, já identificou que o empreendedorismo é sim uma das principais saídas para os problemas do mundo, né? Porque com o empreendedorismo você cria emprego, você gera novos postos de trabalho, você faz com que a economia circule, enfim, é muito positivo, né? Então, o empreendedorismo é a criação de alguma coisa nova, né? A partir da identificação de uma oportunidade. Então, a dedicação, a persistência e a ousadia, elas aparecem como atitudes imprescindíveis no processo de empreender, né, para se obter os objetivos esperados. E a dedicação, a persistência e a ousadia, ela também são características do empreendedor, né? Então, enquanto pessoas, nós podemos desenvolver aqueles que ainda não empreendem, aqueles que nunca tiveram nenhum negócio. Todos nós temos características de empreendedor dentro da gente, só que algumas dessas características estão adormecidas. É preciso que nós trabalhemos elas para que a gente consiga botar para frente, para que nós consigamos fazer florescer esse espírito do empreendedor dentro da gente. Mas características empreendedoras todos nós temos. Algumas pessoas têm um pouco mais afloradas, outras não tanto. Tá? Então, os riscos, naturalmente, eles estão presentes nesse processo de empreender, né, e deverão ser previstos e calculados para que os passos sejam dados da maneira correta. Então, sejamos empreendedores das nossas vidas mesmo. Isso é muito importante, né? A gente poder crescer, poder descobrir novas formas de direcionar a nossa vida profissional, tá certo? Vamos ao nosso plano de ensino. Na nossa ementa, né, nós vamos ver os conceitos do empreendedorismo, na origem, do desenvolvimento, né, onde é que ele nasce, onde é que se fala onde se começa a falar sobre empreendedorismo, quais são as características e as habilidades do empreendedor, a diferença entre o empreendedor e o empresário, e pesquisa de mercado, identificar qual que é a importância da pesquisa de mercado dentro desse processo de empreendedorismo, e ver o desenvolvimento do plano de marketing e o plano de negócio. Na verdade, a pesquisa de mercado está dentro desses outros dois assuntos. O objetivo geral da disciplina é conhecer o significado de empreendedorismo, suas características e importância,
identificar a situação do macro e microambientes mercadológicos e o empreendedorismo no Brasil. Então, para que a gente entenda o que é empreendedorismo, é preciso que a gente entenda também quais são os ambientes no qual as empresas estão inseridas. Na unidade 1, conhecer o empreendedorismo em sua origem, como nós já falamos anteriormente, conhecer o mundo dos negócios e o ambiente dos negócios, que inclusive nós vamos começar a entender isso hoje, conhecer a empresa, o que é uma empresa e suas classificações, e a diferença entre o empreendedor e o empresário. Na unidade 2, o empreendedorismo no Brasil e no mundo, e aí a gente vai ver como que a globalização ela influencia nesse processo de empreendedorismo. No Brasil, quais foram os principais marcos que identificaram o crescimento do empreendedorismo aqui, né, no Brasil. E o tópico 2, identificar qual é a importância da pesquisa, né? O que a pesquisa de mercado tem a ver com o processo de empreender. Na verdade, a gente vai identificar que o processo da pesquisa, né, a aplicação de uma pesquisa de mercado está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de um plano de negócio e ao planejamento de marketing. Na verdade, é a etapa número 1 do desenvolvimento de um plano de negócio, plano de marketing, que isso a gente vai ver na unidade 3, na verdade, né? Que é justamente o que eu acabei de falar para vocês. Conhecer o significado de marketing, o que é marketing. Muita gente confunde marketing com propaganda. Na verdade, tem a ver, mas não é a mesma coisa. O marketing é alguma coisa muito maior, na verdade, né? O marketing ele envolve muito mais atividades que somente a propaganda em si. E conhecer a estrutura e a importância de um plano de negócio. Para que o plano de negócio serve? Então, são esses os nossos principais assuntos. Os procedimentos de ensino, vocês já bem conhecem, né? Apresentação dos slides, o material eletrônico básico, que é a apostila da disciplina, e o material complementar, que são os textos de vídeos que a gente está disponibilizando para vocês para servir de apoio. Né? No final de cada aula, a gente vai deixar uma dica de leitura, né? O vídeo e vídeos para que esse material possa apoiar o nosso processo aqui de ensino e aprendizagem. Realização, avaliação, são a realização das atividades avaliativas, que vocês também já bem conhecem, né? No final de cada unidade, nós teremos 3 atividades diferentes. Na unidade 1, a tarefa de envio em arquivo único. Na unidade 2, o fórum. E a unidade 3, o wiki, que vocês fazem, digamos, de forma conjunta, né? Dentro do ambiente online. E a realização das avaliações presenciais, que vocês já sabem como funciona. Nossos recursos de aprendizagem do ambiente virtual, as suas ferramentas no recurso audiovisuais e o material eletrônico que a gente disponibiliza para vocês através de textos e vídeos. Então, dito isso, o nosso objetivo principal, né, o principal objetivo dessa nossa primeira aula é apresentar para vocês o que é uma empresa, né, qual que é a teoria, na teoria, o que é uma organização, uma empresa e em qual ambiente a empresa está inserido atualmente, qual que é a dinâmica, digamos assim, mercadológica, quais são os itens, quais são os fatores que influenciam a dinâmica de uma empresa e qual que seria a tendência em termos de você enxergar, de nós identificarmos uma empresa, um negócio nos dias atuais. Qual foi a evolução das eras, o que dentro de uma proposta evolutiva, para onde as empresas elas estão, digamos assim, rumando. Tá? Então, por quê? Por que a gente vai falar sobre isso hoje? Para quando a gente fala sobre empreender, quando a gente fala sobre empreendedorismo, nós estamos falando em abrir uma nova empresa, ou então abrir um novo negócio, ou então dentro de um negócio que já existe, buscar novas formas de trabalho. Então, se eu estou falando todo o tempo sobre empresa, obviamente que é muito interessante que a gente conheça quais são as teorias básicas relacionadas ao empreendedorismo, à empresa, já que principalmente o curso de vocês não é voltado para a gestão em si. Então vamos entender quais são os princípios básicos de uma organização, de uma empresa, para depois falar em empreender, né? Então organização, né, significa o arranjo
e disposição dos recursos organizacionais para alcançar objetivos estratégicos. Então, quando se fala em organização, em empreendimento, se fala em arranjar, né, recursos para que você consiga alcançar algum objetivo. Vocês vão identificar lá no plano de negócios, na unidade 3, que nós vamos falar sobre missão, visão e valores da empresa. Quando nós vamos criar uma empresa, quando nós vamos organizar, nós temos que definir uma missão para ela. E a missão é justamente o que a empresa quer fazer a longo prazo. Então, quando você monta uma empresa, então você tem um negócio, você trabalha em alguma empresa, ela precisa ter muito bem definido quais são os objetivos que ela quer atingir, qual que é a missão dela enquanto empresa. Vamos supor, você tem uma empresa de tecnologia, né? Você vende computadores, por exemplo. Então você abriu, porque você quer empreender, eu vou abrir uma loja de informática, que vende produtos para infraestrutura, por exemplo. Quais são os objetivos que você quer alcançar enquanto empresa? Vamos supor que você defina que você queira ser a maior loja de computadores do Nordeste. É um dos objetivos. Você pode estabelecer metas também, né? Vamos supor, no final de 2018, dezembro de 2018, eu quero estar trabalhando em São Luís, em Fortaleza e em Teresina, por exemplo. Eu quero ter 3 lojas. Você estabeleceu uma meta. Tá certo. Depois que você estabeleceu essa meta e tem objetivos também traçados aí dentro, você vai ter que se organizar, você vai ter que se arranjar internamente para que você consiga alcançar o seu objetivo. Para isso, você vai precisar de recursos financeiros, você vai precisar de recursos humanos, de pessoas, você vai precisar de uma estrutura física. Então, você vai ter que entender todos os insumos, todo o funcionamento do seu negócio para poder aplicar e conseguir chegar até o seu objetivo. Então, a teoria de organização ela diz o quê? Que organização significa o arranjo e disposição dos recursos para alcançar objetivos estratégicos. Então esse arranjo ele se manifesta na divisão do trabalho, você vai ter que definir pessoas para trabalhar em quê, né? Divisões de departamentos, cargos, definir as linhas formais de autoridade, você vai ter que ter subdivisões de hierarquia dentro da sua empresa. Então a organização, o nome já diz, é uma estrutura que deve estar organizada para que você consiga chegar em algum local. Então tem muito empresário que acaba falindo com a empresa porque não conhece bem o funcionamento, quais são os fatores que influenciam a dinâmica de uma empresa, acha que abrir um negócio é relativamente fácil, que vai ter menos trabalho e acaba que a empresa fale. Por quê? Porque a pessoa acaba sem entender o que é uma empresa, o que é uma estrutura, o que é preciso ser considerado na hora de você ter uma empresa para poder tocar a empresa para frente. Porque se você não entender, você acaba falindo a empresa. Então a própria teoria já nos traz que o quê? Que a organização precisa ser, né, um conjunto de unidades que devem estar organizadas em prol de um objetivo comum. Então outra teoria que é de estrutura organizacional, né, ela fala que é a forma como as empresas se articulam para desenvolver suas atividades. Não existe uma estrutura organizacional acabada e nem perfeita. Existe uma estrutura organizacional que se adapte adequadamente às mudanças. Essa teoria é muito bacana também, por quê? Porque ela já fala em mudanças. A gente percebe que o nível de concorrência hoje é enorme, né? Hoje, se você liga seu computador, entra na internet, você consegue entrar em várias lojas online, consegue comparar preços, às vezes muito mais barato até do que o preço das lojas na sua cidade. Então, se você está vivendo em um ambiente, né, em um ambiente de alta concorrência, onde os clientes buscam mais informação sobre produtos, sobre serviços, você tem que se adaptar, você tem que adequar a sua estrutura ao ambiente em que se está vivendo. Nós vimos aí no ano passado, né, no ano de 2016, que nós passamos por um momento um pouco difícil, na verdade ainda estamos passando, né, na economia. Então várias empresas fecharam, mas também várias empresas abriram. Então existem muitos casos que você pergunta para pessoas do mesmo ramo, você pergunta para uma pessoa como é que está o seu negócio.
ele vai falar tá péssimo, tá ruim. Você pode perguntar para outro do mesmo segmento, a pessoa vai falar tá ótimo, tá maravilhoso. O que muda de um para outro? A organização, a forma como a pessoa está tocando a sua empresa, a forma como ela está levando a sua empresa, a forma como ela se adaptou ao ambiente externo, a forma como ela se organizou para se preparar para uma crise, a forma como ela enxerga seus funcionários, a forma como ela valoriza os seus funcionários, a forma como ela se relaciona com o meio externo, com seus clientes, com seus fornecedores, né? Então, com o governo, se ela segue as leis da forma correta. Então, tudo isso são fatores que influenciam a empresa e fazem com que ela consiga chegar mais longe, certo? Então, para isso é preciso planejamento. A gente vai falar sobre planejamento lá no plano de marketing e no plano de negócio na unidade 3. Então, nós estamos vendo que na teoria básica sobre o que é uma organização, sobre o que é uma estrutura organizacional, sobre o que é uma empresa, a própria teoria já nos diz o quê? Que a estrutura organizacional que uma organização, como o nome já pressupõe, já diz, é que as suas atividades elas devem estar organizadas. A estrutura ela deve estar organizada, são partes da empresa que devem trabalhar em prol de um objetivo comum. Nós já vimos aí, todos nós temos exemplos, a gente pode citar o exemplo de várias empresas que a gente sabe que você vai buscar um documento, por exemplo. Cadê o documento? Ah, não sei, tá com fulano de tal. Cadê tal informação? Ah, eu falei para não sei quem não fala, deixou de falar para você. Nós estamos cansados de ver isso em lojas comuns, a gente entra para fazer uma compra, às vezes você já efetuou o pagamento, mas fica esperando um tempão para poder receber o seu produto ou serviço. Por quê? Porque falta comunicação, falta organização interna. Então, isso tudo, isso é um grande exemplo de que as partes dentro da empresa, elas precisam estar bem comunicadas, devem estar integradas. Quando você adquire o seu produto, você compra o seu produto, você quer tê-lo da forma correta, né? E não pela metade. Não de qualquer jeito, não de qualquer forma, com qualidade ruim. Então, a empresa, mais uma vez, reiterando, a teoria de estrutura organizacional e de organização ela nos diz que a organização ela precisa trabalhar de forma articulada, organizada, as pessoas sabendo o que fazem, as pessoas trabalhando de forma conjunta em prol de um objetivo. Mas também a teoria nos diz que não existe uma estrutura perfeita, que ela precisa ser adaptada de acordo com a necessidade do ambiente externo, ok? Mais uma teoria, que a organização da empresa é a ordenação e o agrupamento de atividades e recursos visando o alcance de objetivos e resultados estabelecidos, né? Muito semelhante a que nós já vimos anteriormente. Mais o autor, que é o Oliveira, ele traz para a gente o quê? Que a estrutura organizacional é o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais dentro de uma empresa. Ou seja, uma empresa ela é feita de departamentos, de seções, de áreas, né? Cada área é responsável por uma atividade específica. Nós podemos citar as principais áreas, que são a área financeira, a área de marketing, né, de mercado, a área de vendas e a área de pessoas. Essas 4 áreas elas são as principais áreas dentro de uma empresa. Então, minimamente, uma empresa precisa de quê? De um setor financeiro, de um setor que cuide de pessoas, que geralmente é chamado recursos humanos, e alguns teóricos já nos trazem uma visão um pouco diferente, que é você precisa gerir pessoas, não compará-las com outros recursos, enfim. Você precisa ter uma área de marketing, de mercado muito bem estruturada e uma área de vendas. Então, assim, minimamente nós temos essas 4 áreas. Então, nós de cara já atribuímos o quê? Responsabilidades. Autoridade, por quê? Porque eu preciso ter uma pessoa que coordene meu trabalho, que seja o chefe, né? Que seja, não o chefe não no sentido, naquele sentido chato de ser aquele cara que só manda e não faz nada. Aquela pessoa que coordena, que trabalha junto com a equipe, né? Que demonstra interesse que a empresa cresça. As pessoas precisam se comunicar da forma correta, né? Tomar decisões, saber tomar decisões. Então, a estrutura organizacional, gente, vocês podem ver que todos os teóricos eles trazem basicamente a mesma informação.
basicamente a mesma informação. E por que professor, o que isso tem a ver com empreendedorismo? Por que isso está trazendo teoria de empresa, o que é uma empresa, para falar sobre empreendedorismo? Eu estou trazendo para vocês porque, justamente para, só reiterando o que eu já afirmei anteriormente, empreender, empreendedorismo não é você abrir uma empresa, vou vender computador. E aí, o que você vai fazer para vender computador? É só comprar lá da fábrica, montar ali um stand na frente da sua loja e colocar para vender? É só isso? Não é só isso não, vai muito além disso. E esse além é preciso que a gente entenda desde a concepção, desde a teoria bem básica, para entender o que é uma empresa, isso, quais são os aspectos que envolvem isso, para que você depois decida se, poxa, eu tenho interesse em empreender, em ter um negócio, porque eu tenho uma visão clara do que de fato é uma empresa. Eu tenho uma visão clara do que é empreender, que envolve pessoas, que envolve estrutura, que envolve relacionamento com meus clientes, que envolve o meu relacionamento com meus fornecedores para eu conseguir preço mais barato, para poder revender e passar por um preço melhor para o meu cliente, envolve conhecimento na área de finanças. Então, tudo isso, se eu sou empreendedor, se eu sou dono do negócio, eu tenho que ter essa visão. Eu não posso ter uma visão limitada, técnica só daquele assunto, porque eu conheço informática, então eu conheço informática, então vou vender. Então muita gente acaba falindo o negócio por quê? Porque não tem a informação adequada e não sabe quais são os aspectos que envolvem o empreendedorismo. Então é por isso que eu estou trazendo para vocês esse assunto um pouco, digamos, mais básicos, tá? Mais básico. Então, continuando, a gente fala agora sobre a evolução das eras. Nós passamos, pessoal, por uma mudança muito grande em termos de visão do que é o mercado hoje, né? Durante muito tempo, nós tínhamos um mercado, digamos, muito menos dinâmico, né? A tecnologia era uma tecnologia, já existia tecnologia, mas era mais simples. Ninguém utilizava o telefone com aplicativos para conversar com ninguém. Rede social era muito limitada, né? Você não via ninguém reclamando sobre empresa na internet, em redes sociais. Você não tinha o e-commerce, né? Que é o comércio eletrônico. Ninguém comprava pela internet. Você não tinha acesso à informação de preço de outros estados, de outros países. Nada disso a gente tinha pela internet. Né? E olha que nós já estamos falando aqui já dentro de um aspecto de evolução maior. Eu não estou nem comparando lá a sociedade industrial lá de antes, não. Que na época logo que houve a Revolução Industrial, nós já tínhamos a tecnologia, mas era uma tecnologia muito mais simples. Né? A globalização não tinha se dado da forma como se dá hoje. Então hoje nós temos uma sociedade muito mais conhecedora de produtos, de serviços, muito mais antenada. Hoje, na palma da sua mão, você tem um aparelho telefônico que você consegue pesquisar qualquer coisa no mundo, qualquer informação você busca. Né? Qualquer uma informação você tem hoje na palma da sua mão. Você quer fazer uma compra, você entra na internet, você compara na mesma hora o preço que você está vendo na loja, você compara, mas aqui na internet está mais barato, eu vou comprar na internet. O poder de barganha, o poder de negociação dos clientes com os empresários, com as lojas, né, com as empresas, está muito maior. O cliente fala, ó, vou comprar na internet, não compro mais na tua mão porque aqui na internet está mais barato. Você consegue barganhar. Da mesma forma, as empresas conseguem obter mais tecnologia para poder monitorar seus clientes. Né? Hoje as empresas elas conseguem ter online, dependendo da tecnologia que ela usa, saber o que o cliente está fazendo, está falando sobre a sua marca, consegue monitorar as redes sociais, consegue também identificar qual a necessidade do cliente. Por exemplo, o que meu cliente está falando sobre o meu produto? Tem que melhorar, tem que melhorar a aparência, aqueles produtos que tem cheiro, por exemplo, perfume. Não, esse cheiro aqui eu não gostei muito, enfim. Eles conseguem, a tecnologia propicia com que o empresário ele tenha também informação sobre o mundo, né? sobre seus clientes principalmente. E isso faz com que essa dinâmica toda ela seja mudada, ela seja alterada. Né? Então, por quê? Porque a informação ela circula de uma maneira muito diferente. Imagina, antigamente você vendia para o seu cliente, ele comprava,
E quando o empresário ele tinha uma visão boa, o que ele fazia? Ele aplicava um questionário para saber o grau de satisfação do cliente e pronto. Hoje não, hoje ele tem e-mail, tem telefone, tem rede social. Na mesma hora ele fez a compra, daqui a um dia ele já pode entrar em contato, já pergunta se o serviço foi bom, se não foi. Quando não, o cliente pode fazer algum tipo de reclamação por algum canal online ou então reclama em alguma rede social. Então a informação ela circula de uma maneira muito maior, né? Muito mais rápida também. E a empresa ela precisa estar antenada para essa circulação dessa informação, porque a competitividade está muito maior, o número de concorrentes está muito maior. Se seu cliente compra na sua loja e não gosta, ele vira a costa e compra no concorrente no outro dia, você perde o seu cliente. E para você reconquistar um cliente é muito mais difícil do que você conquistá-lo. Porque quando ele perde, ele já consumiu o seu produto e não gostou, ele vai virar a costa e não vai querer mais voltar, ele vai buscar o concorrente. Né? Então, a busca pela empresa se dá de acordo com os valores que a sua empresa tem, de acordo com o preço também, de acordo com a qualidade. Então, o seu produto e serviço tem que estar em comunicação com aquilo que o seu cliente quer. Professor, vamos dar um exemplo. Você está falando aí de valores, de preço, de, de qualidade. Então, vamos lá. O que são valores, né? O que são valores? A gente percebe que algumas empresas, vou dar um exemplo muito claro, do Boticário. O Boticário, ele tem comunicado nas propagandas dele, da empresa Boticário, ela tem sido muito voltada para alguns assuntos, digamos que são, entre aspas, polêmicos. Por exemplo, teve acho que se eu não me engano, no Dia dos Pais do ano passado, teve uma propaganda que era um casal, né? Que tinha um filho, só que esse filho era só filho da mãe, se eu não me engano. Não era, o pai não era, era padrasto da menina. E na propaganda, ela pega e fala assim: ah, mas você não é meu pai. Então ficou claro que é o quê? É um casal, né? Que a mulher casou com uma outra pessoa e a filha mora junto com aquela família. E aí ela fala assim: você não é meu pai. Mas não demora muito, ela vai lá no quarto, pega um presente, ó, Feliz Dia dos Pais. Então, assim, é um momento que é uma formação familiar que existe, né? Várias pessoas se separam, acabam casando novamente. Só que muitas empresas não comunicam isso, acabam não falando. E o Boticário, o que ele fez? A empresa Boticário fez. Pega alguns temas que são recorrentes na sociedade e comunicam, né, nas suas propagandas. Quando ela comunica isso, ela ganha adeptos. Tem pessoas que se envolvem com aquela comunicação. São os valores que estão sendo comunicados naquela hora. Então, assim, a partir do momento que ela comunica, tem várias pessoas que se agradam daquele comercial, daqueles valores. Poxa, a empresa ela está falando um assunto que ele é recorrente, que existe na sociedade, isso é legal. Então, poxa, eu vou comprar com eles, eu vou lá, eu me identifico com a marca. Isso é muito importante. Então, as empresas elas têm comunicado muito isso. Outro exemplo, a Coca-Cola, a forma como a Coca-Cola se comunica. Antigamente, o foco era no produto, que era Coca-Cola era muito bom, que a bebida da sede e tudo mais. Agora é o que? Abra sua felicidade. Então, o mote da campanha, o mote da comunicação está mais ligado ao valor e não ao produto em si. Então existe uma diferença de comunicação. Por quê? Porque as pessoas estão mudando. As pessoas também buscam produtos e serviços que tenham valores agregados, não apenas o valor, não apenas não apenas só o produto em si. Por quê? Porque perfumaria tem várias, bebidas de refrigerantes também, de cola tem vários também. Só que as empresas as buscam se comunicar de uma maneira mais assertiva, né, com valores muito mais claros para poder o quê? Chamar mais clientes para próximo delas. Então as pessoas elas percebem esses valores, percebem os preços também, né, comparam muito preços. E hoje em dia a gente tem vários produtos que têm preços semelhantes. Então, o que faz você optar um produto, por exemplo, um que é R$ 10 e o outro que é 9,50, um que é 9,80, que é 20 centavos de diferença? O que faz com que você busque um produto ou outro com pouca margem de preço de diferença? Você vai optar por aquele que te agrada mais, seja por valores, seja pela qualidade em si. E a própria qualidade hoje,
esse assunto da qualidade ele está bem subjetivo. Se você procurar, você comparar alguns produtos hoje, tipo Coca-Cola, não, Coca-Cola não, vamos usar outro exemplo, a Samsung e a Apple, por exemplo, qual que tem mais qualidade? Então, existem pessoas que dizem que é a Apple, existem pessoas que dizem que é a Samsung. Então, o fator qualidade, ele é mais subjetivo hoje em dia. Você está dizendo que um é melhor que o outro? Não estou afirmando isso. Estou afirmando que a questão da qualidade ela é subjetiva. Para muitas pessoas, a Apple é melhor. Para muitas outras, a Samsung é melhor. Então, depende daquilo que te satisfaça a tua necessidade. Gente, todo esse contexto que eu estou falando para vocês sobre percepção de marca, sobre valores, sobre comunicação, tem a ver com essa evolução das eras que vocês estão vendo. Então, existe uma alteração na conjuntura mercadológica. Então, antigamente se falava em sociedade industrial, da industrialização, democracia, hierarquia. Depois se fala em numa comunicação lateral na empresa, uma empresa que seja descentralizada, que precisa se comunicar mais, a sociedade da informação. E hoje, eu estou falando já nesse último quadro, que é a alteração, hoje a gente vive eficiência, a globalização não se fala mais em globalização separada, se fala em competitividade, as empresas estão altamente competitivas, visão do negócio do futuro, as empresas têm que pensar bem mais adiante. Tá? Então existe uma mudança na conjuntura total mercadológica e isso se deve principalmente a esses fatores que eu falei para vocês. A gente vive uma era que os valores, a informação, a forma como a informação ela é tratada, tudo isso envolve o contexto empresarial e é necessário que o empreendedor tenha essa visão futura, a visão para frente, de entender muito bem o cliente. Nós vamos ver lá no plano de marketing que o marketing é isso, é mercado, você entender a necessidade do seu cliente. Como que você vai identificar a necessidade dele? Né? Como que você vai sanar a necessidade do seu cliente? Porque o cliente, quando ele compra uma água, um refrigerante, um biscoito, um carro, um apartamento, qualquer coisa, ele está comprando porque ele tem uma necessidade. Né? E para que ele compre o produto A, B ou C, é preciso que a empresa se posicione da maneira correta para fazer com que aquele cliente compre com você. Então essa dinâmica é muito importante que vocês tenham na cabeça, que abram a cabeça de vocês para pensar num aspecto bem mais amplo da coisa. Tá certo? Aqui essa temática de centralização e descentralização, é só para ficar claro para vocês que é um assunto que internamente na empresa é muito falado, né? Tem muitas empresas que são centralizadoras. Que é centralizar? São aquelas empresas que tudo só acontece se o chefe autorizar. Tudo. Sabe? Tipo, vou dar um exemplo. A estrutura centralizada ela advém do militarismo. Então, você imagina, um soldado dá alguma opinião lá para o major. Dependendo do que ele fala, ele pode ser até preso. Né? Então, assim, centralização é a maior concentração do poder lá na alta administração. E a descentralização é a menor concentração no poder da alta administração. O que isso quer dizer? Uma empresa descentralizada, uma empresa é onde o gestor dela ela tem os ouvidos abertos para o restante da empresa. Quer dizer que o rapaz lá da limpeza ele vai tomar a decisão no lugar do chefe? Não quer dizer isso. Quer dizer que dentro de uma proposta moderna de administração de empresa, dentro dessa proposta aqui, ó, de alteração, nós estamos vendo, de alteração, com inovação e mudança, com eficiência, dentro de uma proposta de visão de negócio, pluralismo e participação. Quando a gente fala sobre participação, nós temos que pensar em quê? Numa ideia de descentralização. Por quê? Porque os níveis hierárquicos da empresa, né, as pessoas que estão abaixo da chefia, da chefia, ela tem poder de participar da empresa, dar sua opinião, de falar sobre os acontecimentos. Vamos supor, uma empresa que trabalha com venda de roupa. Vocês acham que quem é que conhece mais o cliente? O vendedor ou o dono da empresa?
Se o dono da empresa ficar só dentro do escritório, quem conhece muito mais os clientes são os vendedores. Logo, o dono da empresa tem que ouvir os vendedores, tem que conversar, saber qual é a percepção deles sobre as vendas, sobre o que pode melhorar. E tem muita empresa que faz o quê? Centraliza. Não ouve ninguém, o dono da empresa fecha a cabeça, não ouve nenhum funcionário. O que acontece? A empresa para de vender, vende menos, os clientes acabam saindo da loja. Por quê? Porque não existe um entendimento entre a empresa e entre a necessidade dos clientes e a empresa. Então, esse assunto centralização, descentralização, trouxe para vocês só para que a gente saiba, fique ciente do que se trata, né? Centralizar ou descentralizar, e tem a ver com a comunicação entre as hierarquias, entre os graus hierárquicos dentro da empresa. Né? Então, como o chefe se comunica com o seu subordinado, isso é muito importante, a gente saber e entender que a descentralização dentro de uma proposta moderna da administração é importante que um empreendedor tenha consciência disso. É muito, muito interessante. Então, administrar e empreender. Existe uma diferença em administrador e empreendedor. Administrador é aquela pessoa que fica só lá dentro da empresa, né, tá gerindo ali recursos. Eu tenho um supermercado, eu preciso comprar mais carne lá do meu fornecedor, preciso comprar mais verduras, e fica ali, administrando, gerindo o negócio. O empreendedor, aquele que planeja, que se organiza, que sabe liderar, que tem um olhar para fora da empresa, isso é muito importante, busca novas oportunidades. Professor, o empreendedor é só aquele, por exemplo, eu abri um negócio, eu sou empreendedor, você é empreendedor, mas se você passar 6 meses com o seu negócio aberto do mesmo jeito, você deixa de ser empreendedor e passa a ser só administrador, fica só gerindo sua empresa. Empreender é buscar novas oportunidades no mercado. Você está planejando, buscar novas formas de executar seu trabalho, buscar outros pontos para poder vender, para abrir novas formas de negócio. Isso é empreender. É estar todo o tempo alerta para o ambiente externo, avaliando o mercado, né, buscando novas formas de negócio, né, novas negociações. Isso é você estar empreendendo. Né? Você está todo o tempo girando, continuando com esse círculo aí. Né, esse ciclo aí que você está vendo, planejando, organizando, liderando sua equipe e gerindo o seu negócio, tá certo? Importante saber que existe um indicativo muito positivo, né? Na verdade não positivo, tem muitas empresas que mudam as relações interpessoais com um propósito muito positivo, né? Então, assim, a relação de empregado e empregador, ela já mudou muito, já deveria ter mudado há muito tempo. Em alguns casos, nós enxergamos aquelas pessoas que são donas de negócio, são os ditos chefes, né? Sou chefe, sou chefe, sou chefe. A pessoa entra na empresa, chuta a porta da empresa, fica lá excluso lá na sua salinha, não fala com ninguém. Isso já mudou. As pessoas, elas precisam caminhar juntas. Então, se eu tenho uma empresa, né, e voltando àquele exemplo que eu dei anteriormente, se eu tenho uma empresa e eu quero com que essa empresa ela seja reconhecida no Nordeste, por exemplo, eu tenho a minha loja lá em Fortaleza, lá em Teresina, por exemplo, eu preciso ter pessoas que trabalhem na minha empresa que me ajudem a chegar nesse objetivo. Você encontra 1000 pessoas que trabalham em alguma empresa, mas que não gostam de estar trabalhando naquela empresa. Que na primeira oportunidade que tiver, elas vão sair daquela empresa. Isso quer dizer que elas não estão completamente satisfeitas. E você, enquanto empreendedor, precisa entender que hoje existe mudança nas relações interpessoais com as pessoas, e as pessoas que têm que estar ali dentro da sua empresa são pessoas que queiram de fato construir, contribuir com o seu crescimento. E você, enquanto empreendedor, também tem que contribuir com o crescimento profissional daquelas pessoas. Então, a mudança interpessoal está no fato de que o empregado ele tem que ser respeitado, ele tem que ter seus direitos atendidos, obviamente, também cumprir com seus deveres, né, conseguir fazer com que sua empresa ela seja impulsionada, né, e tem um ambiente muito positivo de trabalho internamente para que você consiga chegar longe. Então, existe também uma tendência com relação à mudança das relações interpessoais dentro das empresas.
E já para finalizar, chegando já praticamente ao final da nossa aula, nós temos aqui esse ambiente dos negócios, nós vamos ver numa aula bem específica sobre isso, entender que existem muitas variáveis internas e externas que influenciam a dinâmica da nossa empresa. Então, dentro do macroambiente, a nossa empresa está incluída qualquer empresa está incluída dentro de um contexto onde existem muitas variáveis econômicas, ecológicas, tecnológicas, culturais que influenciam diretamente a dinâmica da tua empresa. Nós vamos ter uma aula bem específica sobre o macroambiente e o microambiente, a gente vai entender muito melhor isso depois. Só para dar um exemplo para vocês, se eu trabalho com tecnologia, por exemplo, computador, vendo computador, e aí eu tenho um fornecedor que lá dos Estados Unidos, eu compro lá dos Estados Unidos. E alguns componentes, por exemplo, lá do Vietnã. Usei dois exemplos extremos. A variável tecnológica ela influencia diretamente a dinâmica da minha empresa. Se eu perco, por exemplo, contato, se eu perco, por exemplo, o time de comprar novas tecnologias, eu posso estar perdendo um negócio. Então, elas influenciam, eu dependo das variáveis tecnológicas para a minha empresa sobreviver. Então, eu preciso estar antenado nessa variável para que minha empresa se mantenha viva. Só usei um exemplo bem rápido só para a gente entender que existem outras variáveis econômicas, por exemplo. Nós vimos que esse ano, ano passado, 2016, foi um ano muito ruim para a economia. Muitas empresas fecharam, muitas pessoas foram demitidas, porque a variável econômica influenciou a minha empresa. Então, eu, enquanto empreendedor, no meu planejamento, eu tenho que reconhecer todas as variáveis que podem influenciar positiva ou negativamente o meu negócio, para que eu possa me organizar, que eu possa planejar para que a minha empresa ela ande de uma maneira bem bacana. E o microambiente do meu negócio envolve os meus concorrentes, né, fornecedores e meus clientes. Então, eu preciso entender a minha empresa, e aí esse slide do microambiente deixa muito claro aquilo que eu falei nós falamos logo no começo do nosso encontro. A empresa é um conjunto de partes, né, com entradas, com procedimentos de trabalho e a saída, que são os produtos e serviços, e essas partes têm que estar muito bem concatenadas, trabalhando de uma forma bem conjunta para que o meu resultado seja positivo, tá? Então, o microambiente ele envolve meus concorrentes, que eu preciso conhecer, saber os preços, os produtos com que eles trabalham, saber se existe qualidade, entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos do meu concorrente, para que eu possa atacar, né? Para que eu possa me posicionar da maneira correta, posicionar estrategicamente, né? Dentro de uma proposta de competitividade para poder vender mais do que ele. Que a ideia é essa: você tem seus concorrentes, mas você quer que ele fique bem, mas você também tem que estar bem, vendendo também. Esse ambiente, né, o macroambiente e o microambiente, nós vamos ver futuramente com mais calma também em outros encontros, tá bom? Pessoal, esse foi o nosso encontro de abertura. A ideia era passar para vocês, de uma forma bem geral, o que é uma empresa, né? Quais são algumas dos tópicos de maior relevância nesse relacionamento entre empresa e cliente, para que vocês tenham ideia depois do que é, quais são os outros assuntos que envolvem o empreendedorismo, né? O empreendedorismo envolve vários outros assuntos, só que é imprescindível que a gente conheça basicamente o que é uma empresa, né? O que é o conceito de uma estrutura organizacional e quais são os fatores que influenciam a dinâmica organizacional hoje em dia. Tá? E eu deixo algumas referências para vocês, para que vocês possam complementar o estudo durante o período da disciplina, tá bom? Nós temos a nossa atividade diagnóstica, que é a atividade que acontece em todo encontro inicial, né? A turma vai ser dividida em grupos, e eu sugeri a leitura dessas temáticas, desses textos, para que depois, posteriormente à leitura, a gente possa fazer o debate, né? Cada um vai dar a sua opinião, cada grupo vai dar a sua opinião sobre a temática abordada em cada um desses textos. Tá? Eu fico aqui, deixo aqui meu muito obrigado, fico à disposição, meu e-mail já tá nos slides. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado e até